dia, Gainesville, gente boa que decidiu hoje estar escutando essa nossa programação. É domingo, dia de descanso, dia de que a maioria de nós não tem que trabalhar, pode estar relaxado em casa. E é o dia que eu e a minha família vamos à igreja. Vamos estar ali no momento de adoração a Deus e eu quero falar, no entanto, com você sobre essa questão do dia do descanso. Porque eu tenho lido e estudado um pouco sobre coisas de negócio, né? E liderança, negócio, e eu gosto de escutar muita coisa acerca de filosofia, enfim, outras áreas. Gosto muito de estudar e estar aprendendo as coisas. E uma das coisas que antigamente, até um certo tempo atrás, a cultura que eles chamam de hustle culture, né? Estava glorificando as pessoas que trabalhavam sem parar e até alguns ainda dizem, olha, durante a semana eu gerencio desse jeito, mas no fim de semana é que eu dou duro mesmo, é que eu consigo, né? Alguns durante a semana estão no seu trabalho, que eles chamam aqui do 9 a 5, né? Mas no fim de semana é quando eu posso ter o meu outro negócio e crescer alguma coisa e investir, etc. Então, sempre falando, deixe trabalho sem parar. No entanto, eu tenho visto nestes últimos anos uma outra voz se levantando e eu escuto esta outra voz como uma voz de sabedoria. E tem alguns que estão falando, olha gente, não funciona a longo prazo, ninguém pode ficar trabalhando direto. E eu, que sou tão humana como você, né, descubro que essa é uma realidade. Por mais que eu tenha tentado em alguns momentos da minha vida, tipo assim, dar duro, né, e passar daquilo que o meu corpo possa, como se a gente fosse dar conta, a verdade é que chega um crash, a gente não aguenta. O corpo tem que descansar. E é neste sentido que eu vejo que o ser humano vai aprendendo consigo mesmo e chegando, alcançando sabedoria. Mas eu que conheço esta palavra aqui, eu que tenho a palavra de Deus como guia para a minha vida, quando eu escuto um lado ou outro, isso é uma coisa muito pessoal, quando eu escuto um vídeo, um cientista ou alguém, ou eu leio um livro, e eu vejo a sua opinião, a sua posição, e você sabe disso, como eu acabei de falar. No mundo, na nossa cultura, as coisas mudam. Um dia a moda é o hustle culture, e no outro dia a moda é take it easy, né? Como a gente diz por aqui. Estar mais tranquilo, não dar essa loucura. Então, quando eu escuto essas coisas, eu tenho a tendência de comparar com a sabedoria de Deus que eu encontro neste livro aqui, para nós revelada. Não se encontra em outro lugar, se encontra em parte, é visível pela natureza, mas em termos daquilo que está escrito, é na Bíblia Sagrada. E um dos textos que isso aparece é nos 10 Mandamentos, que é um texto tão conhecido nosso. Quando Deus estabelece o dia de descanso. E eu já vou fazer um parênteses aí, eu vou ler aqui e vai falar do dia de sábado. Eu não sou sabatista. Eu não separo o dia de sábado, não adoro o dia de sábado. Então já fica aí este parênteses. Mas o que eu estou procurando entender da palavra de Deus é uma comprovação se a sabedoria do homem está bem ou está mal. Porque, em verdade, em alguns tempos elas são contraditórias, como nós acabamos de falar. E eu vejo aqui que Deus estabeleceu um dia na semana para o homem descansar. Está aqui, está escrito assim. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Claro que quando Deus fala que o sábado do Senhor teu Deus, ele está falando com o povo dele, está falando com gente que conhece a ele como Deus, né? E nem todo mundo que está escutando essa programação necessariamente entende que seja, ou seja, talvez gosta de Deus, quer aprender alguma coisa, mas não tem este vínculo religioso com as coisas de Deus, nem com a Bíblia. Mas o que eu quero mostrar é que o que Deus escolheu para o seu povo, nessa época, eram os judeus, né? Era o povo de Israel, a nação de Israel, no comecinho ainda da sua história, na verdade, aí, nesse tempo. Deus escolheu e ensinou para eles, estava dando, tipo assim, era a primeira constituição, entre aspas, para eles, né? Ou seja, o primeiro ensino para este povo agora, através destas leis aqui, os 10 mandamentos são como se fosse um resumo delas, né? E nessas leis ele colocou isso aí, que vocês trabalhem, ele até fez um paralelo com ele diz, em 6 dias eu criei o mundo e no 7º eu descansei. Então, vocês vão trabalhar 6 dias na semana e no 7º vão descansar de toda a vossa obra. Então, ele até fala os detalhes, nem a sua filha, nem o seu filho, nem a serva, nem o animal, ninguém vai trabalhar nada. Enfim, são detalhes religiosos que ele deu para o padrão do povo de Israel. Mas para nós entendemos que Deus que conhece a natureza do homem, eu creio que Deus foi o criador do homem, do ser humano, e ele conhece, o engenheiro que criou essa máquina, que a gente como ser humano está
continua a descobrir os mistérios dessa máquina. Até hoje, olha, tempo de ciência. A ciência ainda continua, né, às vezes impressionando a gente. Poxa, descobrimos isso desta máquina, a engenharia gloriosa que somos nós, seres humanos, né? Então, ele que conhece o homem, neste sentido, ele disse, olha, um dia vocês vão precisar descansar. E essa é a sabedoria que eu quero compartilhar com você neste dia. Por mais que você tenha muita coisa que fazer, os coaches de business, de negócios, estão dizendo isso para nós hoje. Estão dizendo, não vale a pena, não adianta, você precisa. Até na área do exercício, você já escutou isso? Eu não sei se você é alguém que malha ou faz alguma coisa assim, né? Você tem que ter os dias de exercitar e tem que ter os dias de repouso, porque no dia de repouso, uma, entre aspas, mágica, né, algo extraordinário no crescimento da sua musculatura, uma restauração positiva acontece no dia do descanso. Então, nós vemos isso a nível de negócio, a nível dos médicos, que explicam para a gente a nível de saúde, né? Ele diz, olha, não pode, não vai dar certo, vai entrar em colapso, a sua mente não vai aguentar, né? O seu corpo não vai aguentar. Então, a nível de saúde, a nível de exercício, é uma realidade para nós. Mas quando nós falamos de descanso, vamos ainda dar uma pincelada num sentimento aí. Qual é? Nós precisamos de descanso físico. Essa é a primeira coisa. O corpo físico do homem, desde o cérebro, os neurônios, essas coisas todas, precisa descansar, né? Nós precisamos de um descanso físico. Os músculos, a realidade do corpo humano precisa descansar, né? Mesmo jovem, a gente pensa que quando está muito novo, né, que aguenta tudo, mas a verdade é que aguenta muito, aguenta mais do que aqueles que vão já caminhando mais para frente na idade, mas não aguenta tudo, porque o corpo precisa de descanso. A noite foi feita para dormir e, enfim, um dia na semana, segundo a sabedoria dessa palavra, é o mínimo que a gente precisa ir para renovar, para se manter, né, na nossa vida como seres humanos. Então, está falando de físico, mas também há um descanso no domingo da nossa alma. Durante a semana, a gente, né, rala com o trabalho, pensando como crescer o negócio, como fazer isso, todas as realidades de família, de trabalho. A alma do homem, que é onde estão os sentimentos do homem, vai ficando acabada, né? Às vezes são as notícias. Então, o dia de descanso, quando a gente tira para pensar alguma coisa em Deus, para pensar em uma coisa espiritual, para estar numa igreja, é positivo, é um descanso. Quando você está lá escutando essas coisas, você não está escutando as outras coisas. Dá para entender? Então, tem gente que sai para meditar, para tirar e, tipo, desconectar de tudo. Essa é a ideia de descanso de algumas pessoas. E é válida, se pode colocar na mesa como uma opção. Ao invés de eu estar pensando, ou seja, eu preciso de um dia de descanso para minha alma, então, ao invés de eu pensar em outra coisa, eu simplesmente vou desligar. Alguns fazem. Mas quando eu vou à casa de Deus, quando eu vou à igreja, então ali eu estou escutando coisas, estou alimentando a minha alma, e, tipo, descansando das coisas do meu dia a dia. E não só existe descanso do corpo humano, existe o descanso da alma do homem, que são os sentimentos e o lado racional do homem, mas existe também o descanso espiritual, que é uma coisa que a gente tem pouco conhecimento. Um dia desse eu vou falar sobre essa coisa da holística, né, e esse approach, né, da medicina que quer tratar do corpo, da alma e do espírito. E eu até me pergunto, quanto nós conhecemos do mundo espiritual ou do nosso espírito, não vamos falar do mundo espiritual necessariamente, mas do nosso espírito, mas enfim, esse é o assunto para outro dia. Mas o fato é que existe, nós temos uma parte espiritual em nós, né? E quando nós nos aproximamos de uma fonte espiritual, no caso de Deus, seguramente alguma coisa positiva, alguma coisa de luz, né, vai ser aquilo que a gente vai receber. Do mesmo jeito, o contrário, se a gente se aproximar de coisa do mal, enfim, de uma outra fonte espiritual, seguramente nós vamos receber algo daquela fonte. Então, no domingo, que é este dia que nós temos como dia de descanso na nossa sociedade como todo, né, de maneira geral, claro que nem todos são assim, lá quando você vai para Israel, é mesmo como está na Bíblia, é o sábado que eles descansam, né, e outras sociedades pode ser diferente, mas de maneira geral, ocidental, nós descansamos o domingo, alguns, né, temos o luxo de estar no sábado e domingo todos descansados, mas enfim, de maneira geral, nós precisamos de um dia de descanso. Tenha um bom dia, um bom domingo, e se você decidir estar na igreja hoje, eu espero que você seja abençoado, encontre um período, um lugar de descanso, e se por acaso você mora aqui na área de Gainesville, neste domingo 29, hoje, né, eu vou estar ali na igreja River of Life, em Alachua, Flórida, 14200 Northwest 148 Place, na cidade de Alachua. Eu e minha família estaremos aqui nesta igreja. Não estaremos na semana que vem, porque vamos estar apoiando a nossa igreja de onde acabamos de sair ali na área de Fort Lauderdale, mais ao sul. Mas se você quiser contactar conosco, quiser nos conhecer, por favor,
gostou, fala aí no direto, essa programação sai ao ar pelo Instagram, pelo Facebook, todos têm o mesmo nome, Bom Dia Gainesville, tá no YouTube, no podcast, o nosso site daqui a pouco vai estar de pé também, e você pode à vontade estar mandando ali alguma comunicação, a gente pode visitar você, orar com você, enfim, se conhecer de perto. Deus abençoe você, tenha um feliz domingo, bom dia Gainesville!